Muito boa tarde a todos. Um dos casos que marcou o fim de semana foi o suposto ataque da Rússia ao porto de Odessa. Ora bem, as primeiras informações que nós tivemos foram até aquelas imagens que mostram um navio em chamas no porto de Odessa, portanto está atracado no porto de Odessa, e uma das primeiras informações que nós acabamos por ter, depois desta imagem, foi a informação veiculada por parte do Ministério da Defesa turco, no sentido de que a Rússia ter dito que nada tinha a ver com um ataque ao porto de Odessa. Isto veio no seguimento, um dia depois do acordo que foi assinado entre a Rússia, a ONU e a Turquia, de um lado, e, por outro lado, um outro acordo paralelo, o acordo celebrado entre a Ucrânia, a ONU e a Turquia. Desde logo, é muito importante nós sublinharmos o seguinte: o facto de termos dois acordos distintos que acabam por versar ou pelo menos favorecer um mesmo objeto, não quer dizer que exista algum compromisso da Rússia para com a Ucrânia e da Ucrânia para com a Rússia. As partes comprometeram-se separadamente, mas com a ONU e com a Turquia. O que é que daqui decorre? Decorre desde logo que a Rússia celebrou este acordo por duas razões. Em primeiro, para demonstrar internacionalmente a sua vontade em não comprometer o comércio de cereais a nível mundial e para aqueles que são os principais clientes e importadores de cereais ucranianos. E depois, por outro lado, até porque a Rússia sempre assumiu que não poderia colaborar e não poderia permitir que circulassem navios sem existirem garantias de segurança, tendo em conta o forte esforço e a campanha militar que está a ser conduzida na Ucrânia. Portanto, aquele porto só poderia servir para entrada e saída de navios que transportem cereais e não para navios que transportem equipamento militar, por exemplo, porque isso então seria como permitir que a Rússia ajudasse, de certa forma, fosse de alguma forma complacente com equipamento que pudesse vir depois também a causar baixas e a causar danos. Portanto, enquanto não fossem dadas essas garantias, a Rússia de modo algum poderia permitir que entrassem e saíssem navios do porto de Odessa, ou que pelo menos circulassem. A Rússia monitorizava as águas perto do porto de Odessa, mas não controlava o porto de Odessa. Ora bem, nós tivemos já sucessivas notícias, até já vos mostrei num outro vídeo, que demonstram que não só o porto de Odessa, como a praia de Odessa, todos os possíveis locais por onde embarcações e navios russos, da Marinha Russa, pudessem atracar e pudessem chegar, todos eles foram sabotados com minas por parte da Ucrânia. Isto já foi até reconhecido por algumas fontes que têm acesso a esse caso e que não são necessariamente russas. Portanto, cabe aos ucranianos assegurar que estão garantidas as condições para que os navios possam entrar e sair sem que isso de alguma forma possa servir de apoio aos esforços militares da Ucrânia, e por outro lado os russos também não boicotam nem adotam qualquer tipo de ação hostil. O que ficou de facto comprometido foi que os russos não atacariam infraestruturas ou até mesmo qualquer meio que fosse utilizado para a entrada e saída de navios que pudessem transportar cereais para o exterior. Mas também há uma outra razão que levou os russos a celebrar este acordo, é que também tiveram como contrapartida a possibilidade de exportar fertilizantes, ou seja, de certa forma, algumas sanções foram levantadas nesta matéria, porque a Rússia, embora seja o quarto produtor mundial de fertilizantes, é o maior exportador a nível mundial, com uma cota de mercado de cerca de 15%, e o segundo país europeu que aparece também em matéria de fertilizantes
tanto como produtor como exportador, tem uma representação mais ou menos que corresponde a 10% daquilo com que a Rússia quer produz e também com aquilo que a Rússia exporta. Portanto, nós estamos a ver que o impacto da Rússia é significativo no mercado mundial de fertilizantes e os fertilizantes também têm muita importância para as contas públicas da Rússia. Portanto, tendo desbloqueados estes dois conceitos, portanto, naturalmente que isto não foi só abrir as portas para que os navios ucranianos ou que os navios que vão ancorar no porto de Odessa que possam receber cereais e que possam servir também os cofres ucranianos. Tem de haver um conjunto de contrapartidas que têm de ser negociadas. O que é certo é que muita gente acabou por anunciar, de certa forma, por pintar um cenário de terror, de que há fome mundial por causa desta questão dos cereais que estão bloqueados no porto de Odessa e nos portos ucranianos, e de acordo com os números e com os dados, vejam os relatórios apresentados mensalmente pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, que publica relatórios mensais onde dá conta da evolução dos preços. Estes preços já estavam, os preços dos cereais, e eu recordo que o impacto ou o contributo dos ucranianos para o trigo, para o centeio, é reduzido, tem naturalmente alguma cota de exportação, mas é reduzido comparado com aquela dos maiores produtores mundiais. Para 2022, a FAO perspectivava, isto está no relatório da FAO, que os Estados Unidos e que a Rússia fossem os Estados que tivessem até um crescimento exponencial e superior àquele que ocorreu nos anos anteriores. O da Rússia já foi confirmado pela FAO que de facto aconteceu, portanto, estamos a falar de cereais cultivados na Rússia, nós estamos a falar daquilo que também durante muito tempo foi veiculado de a Rússia aproveitar cereais da Ucrânia em proveito próprio. Estamos a falar de produção russa, já acabou por suceder por ter expectativas que, de anos anteriores e até mesmo os números de anos anteriores. A FAO já o admitiu. Por outro lado, a FAO também já o admitiu, há pelo menos 2 meses, que uma das razões para que o mercado dos cereais tenha agravado os preços de forma significativa, e eu já expus isso num vídeo, já exibi até os documentos da FAO, e eu estou só a recordar para não ser redundante e não estar sempre a repetir a mesma coisa e a mostrar as mesmas imagens, mas recordo aqueles que são mais incautos, porque a mentira continua a ser professada de que há uma crise alimentar mundial por causa dos cereais da Ucrânia, e isso é falso. A Ucrânia tem, de facto, uma cota de mercado, mas não é decisiva, não é de forma alguma fundamental para as necessidades a nível mundial. Aliás, a FAO já tinha previsto que houvesse essa diminuição. Por um lado, havia aqueles produtores que iriam ter cotas acima daquilo que costumam ser a produção normal de todos os anos, que era o caso da Rússia e dos Estados Unidos, e depois, por outro lado, poderia haver uma diminuição relativamente a outros produtores. Ora bem, a Índia, que está no top 4 de produtores de cereais a nível mundial, de facto cumpriu as expectativas. E a FAO identificou que a Índia, como proibiu a exportação de cereais para poder dar vazão e poder satisfazer as necessidades do seu mercado interno, esse foi um primeiro elemento que ajudou a agravar os preços dos cereais. Um outro fator que ajudou a agravar esses preços foi a destruição e a produção nos Estados Unidos, que ficou muito aquém daquilo que era esperado para o ano 2022. Portanto, só a Rússia conseguiu exceder as expectativas. Relativamente à situação na Ucrânia, a situação na Ucrânia é dada como o terceiro elemento, mas é um terceiro elemento que só tem impacto e que só produziu impacto a partir de março e abril. Basta procurarem esses relatórios que eu referi da FAO e percebem a partir de quando é que a FAO admite que esta situação na Ucrânia teve impacto. Agora, eu vou partilhar uma outra coisa, o mais recente relatório da FAO, onde vocês vão poder ver o que é que a FAO diz sobre a variação dos preços nos cereais. Reparem que este é o mais recente relatório, portanto foi publicado no início do presente mês de julho, e agora reparem quanto ao preço dos cereais. Diz que o preço dos cereais em junho baixou 7,2% quando comparado face aos preços que estavam evidenciados em maio.
mas ainda assim continua 27,6% acima do valor no período homólogo de 2021. Agora, reparem que aquilo que diz aqui no relatório é que o declínio em junho foi motivado ou foi conduzido por uma disponibilidade sazonal de novas colheitas no hemisfério norte. Portanto, o que inclui o Canadá, que ajudou a compensar as perdas e o não contributo dos Estados Unidos, e depois a questão da tal produção elevada por parte da Federação Russa. Ou seja, ajudou, de certa forma, a acalmar a procura no que diz respeito a este tipo de preços. Depois, aqui não é referido rigorosamente nada à situação da Ucrânia. Portanto, uma vez mais, nós temos uma confirmação de que houve uma diminuição significativa, mas resultante em junho da maior disponibilidade colocada pela Rússia no mercado. Portanto, a questão da Ucrânia aqui continua a ter uma intervenção, uma importância residual. E depois reparem que, em termos gerais, todo o tipo de preços, de todo o tipo de bens alimentares, nós vemos que baixou 3,7% em geral relativamente ao mês de maio, o que atesta o terceiro mês consecutivo em diminuição ou em queda desses mesmos preços, ainda que continue 23,1% acima dos valores registados no período homólogo de 2021. Ora bem, outra questão importante, porque a Ucrânia, onde tem uma posição vital, não é nos cereais. Para o mercado alimentar, a Ucrânia é líder mundial de produção e de exportação no que diz respeito aos óleos vegetais, mas não é a única. O Brasil também contribui para isso. E reparem que mesmo assim, apesar de tudo aquilo que dizem, que há fome mundial e que tudo está a ser apresentado agora como sendo tudo resultante e uma consequência da situação na Ucrânia, reparem que a queda de valor dos bens alimentares a nível geral reflete uma baixa dos preços relativamente aos óleos vegetais. O Brasil conseguiu dar uma maior resposta dos cereais e do açúcar, enquanto o mercado dos laticínios e também das carnes acabou por aumentar. Portanto, vamos ser sinceros, vamos ser honestos e vamos mostrar aquilo que realmente está a acontecer. Isto são relatórios oficiais, são os relatórios das Nações Unidas, não são os relatórios de propagandistas, nem são os relatórios de quem quer vender a narrativa de que há fome no mundo por causa da situação na Ucrânia. Agora, naturalmente que a Ucrânia é responsável, sobretudo, pela produção do óleo vegetal e também de outros cereais que sejam importantes, por exemplo, para a alimentação do gado. Agora, não são os únicos que têm essa cota principal. Aliás, a Ucrânia já divulgou várias contas em como continua a exportar cereais e continua a exportar bens alimentares a nível mundial. Pelo Porto de Odessa, agora fica mais facilitado por esta questão da libertação dos navios. Ora bem, mas basicamente o que é que este acordo vem dizer? A Rússia compromete-se a não atacar, nem a ter comportamentos hostis perante as instalações de 3 portos ucranianos, um deles o de Odessa, e a não atacar navios ou a não ter qualquer tipo de ação hostil para com os navios que possam transportar os cereais de Odessa para o exterior e dos outros 2 portos ucranianos. O que é que aconteceu aqui? Eu soube imediatamente, no sábado de manhã, aliás, basta verem no meu Twitter, soube imediatamente que a Rússia tinha atingido um barco de assalto ucraniano. Pelo menos, olhando para as imagens vídeo, corresponde à informação que eu tinha de que não foi o porto que foi atacado. Portanto, aqui a Rússia não mentiu à Turquia. A Rússia, de facto, não atacou o porto de Odessa. A Rússia atacou um barco de assalto que se encontrava parado junto às instalações do porto de Odessa e que tinha fins militares. Portanto, sendo uma embarcação ou um navio para fins militares, nós percebemos que constitui um alvo militar, porque não houve um cessar-fogo, não houve um armistício. A Rússia não se comprometeu a não atacar todo o tipo de embarcações e a não, independentemente do porto ou tivessem elas que fins tivessem. O que não deveria ter acontecido era
perante o acordo que foi assinado, serem criadas as condições que pudessem facilitar um ataque a um alvo militar que pudesse comprometer o transporte de cereais. E eu vou partilhar convosco o mapa do Porto de Odessa para vos mostrar onde é que houve 2 mísseis que de facto caíram. Um deles foi aqui, houve 3 até que foram disparados, um foi neutralizado pelos serviços, pela defesa antiaérea da Ucrânia, o outro embateu nessa referida embarcação, então embateram em 2 locais, aqui e aqui. Ora bem, daqui e daqui é onde se encontravam esses materiais, e aqui é onde estão os silos, os cereais, não, aqui é onde estava o navio de assalto, e aqui, muito abaixo, a cerca de 600, 700 metros, ou seja, várias centenas de metros, e nós vemos isso em algumas imagens que foram divulgadas, que se encontra muito distante, estão aqui os silos dos cereais, os silos a partir de onde se escoam esses cereais para os transportes, para os navios, para depois os poderem levar para os destinatários e para esses mesmos clientes. Portanto, eu vou até colocar aqui, para vocês verem, medir a distância, por exemplo, daqui para aqui, para vocês verem o local, e veem que dá, pronto, 500 metros, isto está assim feito a eito, mas a verdade é que vocês veem nas imagens de vídeo que os silos e os contentores contendo os cereais estão a várias centenas de metros de distância. Pelo que, e também nessas mesmas imagens vocês confirmam que as infraestruturas portuárias não foram destruídas, não foram danificadas, aliás, vêm os bombeiros a extinguir o incêndio, aproveitando-se exatamente destes pontões, dos limites do porto e do local onde estava o navio de assalto, a tentar extinguir o incêndio, e vem que tudo o restante relacionado com o Porto de Odessa não estava, de facto, danificado, muito menos os cereais ou qualquer outro navio responsável pelo transporte de cereais. Portanto, a Rússia não atacou o Porto de Odessa. A Rússia atacou um alvo militar legítimo. Eu recordo que em maio a Rússia já tinha afundado 2 navios de assalto desta natureza que, embora não sejam decisivos para comprometer os esforços militares da Rússia nesta zona, mas são o suficiente para poder atrasar, para poder, eu diria, chatear, e chatear é um eufemismo com algumas aspas, mas constituem um alvo militar. Portanto, isso estava, de facto, aqui atracado no porto, então, basicamente, constituía um alvo militar, o navio. O que não quer dizer que ainda assim não pudessem ser criadas outros danos paralelos que, por acaso, não foram causados, e os silos continuam intactos, se repararem nessas mesmas notícias, nessas mesmas imagens que têm sido divulgadas. Ora bem, aqui toda a gente se apressou a dizer que a Rússia violou os acordos, que o acordo ainda agora começou e agora já acabou, porque a Rússia já estragou tudo, a Rússia violou o contrato, a Rússia violou não sei quantas disposições do acordo que foi celebrado, e agora é o fim, não se pode confiar nos russos e tudo mais. Ora bem, ontem o The New York Times publicou um trecho, a meu ver, muito interessante. Ora bem, e que trecho é esse? Uma notícia onde diz que ainda não é claro que os disparos ou que os ataques, os mísseis tenham atingido ou estavam a atingir ou teriam atingido qualquer instalação ligada aos cereais. A Rússia, mas depois diz aqui, reparem no que diz, a Rússia pode não ter violado tecnicamente, do ponto de vista técnico, o acordo, já que não se comprometeu a evitar atacar as partes dos portos ucranianos que não são diretamente usadas para a exportação de cereais. Segundo diz um oficial das Nações Unidas, sénior, portanto estamos a falar de alguém com muitos anos disto. Se houvesse alvos militares nas proximidades dos locais do porto que servissem para a exportação de cereais, então a Rússia poderia ter tentado explorar uma lacuna que não foi contemplada nesse acordo. E eu já estou farto de dizer aqui, e digo em todo lado, a Rússia não vai assinar acordos de cruz, a Rússia não vai assinar coisas à toa, sem saber muito bem como é que pode aproveitar e como é que pode explorar
todas aquelas situações que depois sejam consideradas cinzentas ou outras situações que possam ser exploradas porque não são contempladas nos acordos. Os russos sabem o que estão a fazer, além de que têm serviços jurídicos, a meu ver, e eu conheço a forma como os serviços jurídicos da Rússia funcionam, porque acompanho várias situações de litigância da Rússia, e não só, e mesmo alguns documentos de aconselhamento com finalidade meramente consultiva, e que mostram que estas pessoas sabem o que estão a fazer. Ao contrário de países ocidentais, onde se emprega o filho, o primo e os quadros partidários para darem pareceres jurídicos sobre aquilo que não percebem, e temos nos gabinetes governativos imensos casos desses, e depois por isso é que temos a falta de planeamento, temos a falta de acordos que já não se fazem como se faziam há dezenas de anos, já não há sequer técnicas de negociação para conseguir fazer bons acordos. Os russos continuam a ter quadros exemplares e que estão ali para tentar servir o Estado com base em toda a elasticidade que o direito permite. Portanto, acho que logo aqui a luta é desigual, porque os russos sabem muito bem com o que é que vão assinar, em que termos é que vão assinar e o que é que devem exigir. Portanto, e depois no fim temos isto, ou seja, não há lacunas. O que não há é áreas que as partes envolvidas no acordo não quiseram contemplar. Mas agora, dizer que os russos atacaram o Porto de Odessa é de uma desonestidade tremenda, e não só é desonesto, como ainda por cima é falso, porque nem sequer dá, olhando para o mapa, e para os vídeos, dá para perceber que os silos de cereais continuam intactos, imaculados, e a Rússia destruiu um alvo militar, a menos que alguém prove o contrário. Porque é que a Ucrânia ainda não avançou com uma explicação para a embarcação que foi destruída? Era importante que justificasse qual era essa embarcação. E se me vierem com aquela teoria de que era um navio da Serra com bandeira da Serra Leoa, bom, então pergunto-vos o que é que estava ali a fazer. Não era a transportar cereais de certeza, porque os silos e o porto para poder serem escoados esses mesmos cereais encontrava-se a cerca de 600 metros, 600, 700 metros de distância. Portanto, de momento, era só isto, espero ter ajudado ao esclarecimento e à compreensão. Um bom dia, um resto de dia, bom dia a todos.